Bem, boa tarde a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, o som esteja bem, qualquer coisa vocês me pagam aqui. Eu queria agradecer inicialmente a oportunidade, né, dizer que é uma alegria enorme estar aqui podendo participar do fórum da RNP. Meu nome é Magnus Martinello, inicialmente, tá? E o objetivo dessa apresentação é contar um pouquinho da história, né, que é uma jornada que envolve segurança de redes avançadas, impulsionada pelas experiências de pesquisa e desenvolvimento em código aberto, né? A gente começa contando um trabalho de pesquisa que começa em laboratório, passa por vários programas de fomento em parceria continuada com a RNP, então isso é algo importante nessa jornada, e mais recentemente, concretizado em uma startup. Obviamente, que essa história ela não acontece de maneira isolada, solitária, então tem uma colaboração enorme com vários atores e projetos ilustrados aqui na minha apresentação, vocês podem olhar as colaborações, né, de vários espaços, mas hoje eu e o professor Moisés, que somos os representantes por ter sido os idealizadores da proposta e participando ativamente desse processo. Então, esse é o nosso objetivo e a gente quer compartilhar com vocês essas histórias todas. Bem, essa é a nossa agenda da apresentação, vocês podem olhar a segurança de redes, né? Então vocês podem ver que a agenda é bem interessante aqui, né? Linear, na verdade não é tão linear assim, então só para dar um contexto dessa apresentação, as sinergias que a gente vai abordar, elas estão ilustradas nessa figura, tá? Inicialmente a gente vai falar das redes avançadas, enfatizando dois conceitos habilitadores, que são a virtualização e a programabilidade, né? E a relação dessas redes com código aberto. Logo em seguida, a gente quer se posicionar do ponto de vista do pesquisador, né, que entra nessas redes avançadas tentando explorar as fronteiras, né, e tentando formar recursos humanos capacitados, e geralmente que possam ter provas de princípio, protótipos, que têm o potencial, né, de virar alguma startup, né, e eventualmente ser esses embriões dessas startups. Então, isso a gente está falando desse primeiro ciclo, né, aqui à esquerda da minha apresentação, que é o ciclo clássico que a gente conhece de pesquisa e desenvolvimento tradicional. Um segundo ciclo, né, que está aqui desse centro para a direita, vai explorar sinergias que começam lá com código aberto, olham, né, para a cibersegurança e também vão trazer os desafios, as oportunidades, né, tentando cruzar as fronteiras tecnológicas e governo, sociedade, com o objetivo de tentar entregar algum valor, né, ao mercado, né, e podendo fechar esse ciclo. No final das contas, a pergunta que a gente gostaria de levar para discussão nesse fórum é se é possível fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação em código aberto e sem fronteiras. Então, esse é o percurso que a gente pretende seguir com vocês essa tarde. Muito bem, vamos fazer uma revisão das redes avançadas para defini-las melhor, fazer um breve histórico das ferramentas de programabilidade, né, que vão definir as redes avançadas. Se a gente olhar lá para 2014, mesmo antes a comunidade de pesquisa já vinha definindo, já vinha discutindo sobre vários conceitos, entre eles desacoplamento dos planos de dados e planos de controle, né? Então tem uma RFC lá em 3746, Forces, aqui eu coloquei a referência, que já falava disso, e só mais adiante é que a gente vai ouvir falar em redes definidas por software, como o SDN vai surgir, né, como uma arquitetura de referência, e o OpenFlow, bem conhecido, como um protocolo nessa primeira geração de ferramentas para programabilidade de rede, tá? O que vale a pena dizer é que, apesar da adoção tecnológica de grandes atores, se imaginar Google, Facebook, e a formação da ONF como um consórcio, não foi uma adoção tão massiva e transformadora para pequenos e médios provedores, né? No entanto, se a gente olhar, outras soluções foram surgindo. Por exemplo, o Intel DPDK, que entendeu que era necessário ter tecnologias de aceleração do encaminhamento de pacotes, né? Então, o que a gente consegue fazer aqui seria associar uma CPU, né, diretamente com uma NIC, uma placa de rede, para você tentar explorar as capacidades ociosas de processamento em data center, tá? Bom, talvez mais adiante, né, dos maiores legados nessa primeira geração de redes definidas por software
tenha sido, além de abrir as redes, né, que antes eram muito fechadas, tenha sido essa adoção do Virtual Switch, Open Virtual Switch, pelo Linux, né, incorporado como um projeto da Linux Foundation, tá? Essa talvez tenha sido uma dos legados mais importantes dessa primeira geração, né, e para ter um pouco mais de abrangência dessa proposta inicial. Bom, mais adiante, nessa passagem histórica, nós temos o surgimento do P4, que aí sim ainda é um protocolo aberto, independente, para programação de plano de dados, né? Você consegue colocar código nos roteadores, nos computadores, em placas de redes que têm um suporte a essa linguagem específica de domínio para processamento de pacotes. Então, isso dá uma ideia, né, do histórico, e um pouquinho mais adiante ainda, né, do ponto de vista temporal aqui, nós temos o eBPF, que é uma outra solução ainda que permite você colocar programas como se fossem ganchos, né, dentro do kernel do Linux, para justamente definir o destino dos pacotes, né? E o que a gente consegue olhar nesse panorama de maneira genérica aqui, nas ferramentas de programabilidade existentes, é que basicamente tem um rótulo de open source, né, que vai permear ao longo do tempo essas diferentes tecnologias, tá? Muito bem. Dito isso, vamos tentar dar uma olhada, fazer um emaranhado aqui, um apanhado, na maneira clássica de programação que a gente conhece, que a gente está acostumado, onde a gente tem programas de computadores escritos em linguagem C, que vão ter um compilador e vão rodar em arquiteturas, por exemplo, x86, com CPUs específicas, né? O que a gente pode observar é que cada vez mais existem plataformas específicas, especializadas para processamento, né? No caso aqui, para processamento gráfico, com as GPUs, processamento de sinais com DSPs, ou aprendizagem de máquina, né, com as TPUs em hardware. No caso da rede, a gente está colocando exatamente isso aqui no lado direito, onde você tem um programa escrito na linguagem P4, onde tem um compilador que vai traduzir esse programa para instruções na arquitetura, por exemplo, PISA, para ser executada. Então, no final das contas, o que a gente consegue? Se a gente quiser reusar, como eu falei anteriormente, a capacidade de CPU para fazer uma NIC mais acelerada, você pode ter o DPDK como uma das alternativas tecnológicas. Ou ainda o XDP usando o kernel, né, com esses programas que eu comentei, tudo isso usando a própria CPU para fazer a aceleração de encaminhamento. E se você tiver suporte ao P4, a gente tem, por exemplo, uma NIC, uma Smart NIC nesse caso, que suporta a linguagem, ou ainda um switch programável que vai receber esse código e vai poder justamente executar em line rate, né, em taxa de linha, taxa nominal de linha, esses pacotes. Então, isso dá uma ideia de como funciona hoje a programabilidade em plano de dados. Muito bem. Dito isso, se a gente se posicionasse agora, onde que a gente vai fazer pesquisa e desenvolvimento em redes avançadas, né? Então, a gente vai, nesse caso, precisar de plataformas para realização de testes exaustivos, transparentes e replicáveis dessas novas técnicas. A gente precisa desses test beds. Se, por exemplo, eles forem simulados, então a gente vai ter resultados com baixa representatividade, mas que você consegue testes em larga escala. Exemplos que a gente tem feito na comunidade, NS3, o Minet, e assim por diante. No entanto, se for um emulado, nós temos resultados representativos, resultados mais representativos do que o caso anterior, mas permite testes em escala sem demandar custo excessivo, quer dizer, eles sem demandarem custo excessivo de computação. No caso, o Mininet é um exemplo dessa abordagem. E se você for para o test bed físico, nós temos um realismo garantido, né? Entretanto, custo elevado e baixa escala, se você imaginar que vai ser restrito à infraestrutura de uma instituição. Então, a gente precisa, na verdade, se a gente quiser fazer isso fisicamente, de uma rede, né, para poder experimentar de maneira mais realista e em escala. Esse é o caso, então, por exemplo, do RARE, né, que é um test bed existente, que é um exemplo que a RNP participa ativamente. Tá? O RARE aqui é um caso da GEAN, né, é um test bed coordenado pela GEAN, que é a RNP europeia, né, aqui está a composição dela com vários parceiros. Aqui a gente colocou apenas o ponto de presença aqui do Espírito Santo, onde eu vou comentar mais adiante esses dois switches da Intel.
aqui tem um núcleo que a gente vai usar mais adiante como um ambiente experimental de testes para uma solução específica que a gente vai comentar. Muito bem, então agora, falando um pouquinho mais de qual que é, em termos de pesquisa e desenvolvimento, a nossa proposta, batizada de Polka, ela foi implementada exatamente nessa rede experimental do RARE, né? Então a gente escolheu, foi lá, implementou essa proposta. Aqui nós temos os 4 computadores, que são computadores P4, conectados em 10 GB, nesse caso. Os resultados de desempenho estão aqui embaixo, né, que estão o caminho mais longo em vermelho, o caminho mais curto em azul, e aqui onde os hosts vão enviar tráfego em alto desempenho. Aqui a gente mostrou o resultado de desempenho, de throughput e vazão, e o artigo está citado mais adiante, né? Vale dizer que essa proposta, então aqui a gente está se posicionando do ponto de vista do pesquisador, que quer validar sua proposta de tese, suas ideias, dentro do ambiente experimental mais realista e escalável possível, né? Então esse é um trabalho de doutorado da Cristina, que foi orientada por mim e pelo professor Moisés, e recebeu o prêmio aqui na área, em 2021, na área de rede, né? E na sequência, o prêmio da Google em 2021. E depois, na sequência, essa proposta também foi contemplada pela Intel, né? A gente conseguiu exatamente 2 switches que estavam naquela figura anterior, né, da Intel. Então, isso foi a contrapartida, né, desse prêmio, dentro do programa do Fast Forward Initiative da Intel em 2022. E ainda em seguida, nesse último ano ainda, a gente apresentou esse trabalho no evento da UNF chamado P4 Workshop, também dando mais um pouquinho de resultado acadêmico. Tá, e aí a pergunta é, muito bem, tivemos alguma coisa acadêmica com resultados experimentais interessantes, e a pergunta que fica é, será que é possível fazer alguma inovação a partir dos resultados de P&D nesses testbeds? Né? E ao se fazer essa pergunta, a gente encontrou uma parceria no RARE, né, com um desenvolvedor de uma plataforma chamada FreeRouter, que é uma plataforma de roteamento em código aberto, novamente, né, com o DNA aqui da nossa palestra, com o controle, o plano de controle com um conjunto gigantesco de protocolos legados e também programável, é isso que a gente está chamando a atenção aqui. Então, se a gente olhar um pouquinho mais em detalhe, aqui à esquerda nós temos o suporte à emulação, que a gente pode usar essa ferramenta como um emulador, né, e que combina desenvolvimento com protocolos legados. Depois, se a gente quiser ter um código traduzido, por exemplo, para hardware programável, no caso Barfoot, Tofino, Switch, a gente também vai fazer essa tradução com o código nessa plataforma, ou ainda DPDK, né, que a gente pode justamente usar, como dito anteriormente, a CPU para fazer uma aceleração na interface de rede, né? E o que pode ser dito ainda é que o código pode servir como aprendizado, né? Para casos, aqui, nesse caso de aprendizado, né? Ou ainda você pode gerar código em núcleo de rede, como os casos de uso nesse caso, ou ainda na borda ou na rede de acesso. Então, isso foi algo para inovação bem interessante, tá? Muito bem, então, se a gente imaginasse, se há alguma oportunidade, né, o que a gente pode dizer que claramente, inicialmente, que houve uma inovação, de acordo com essa definição da ISO, né? Porque o Polka, essa proposta, ele foi incorporado como um protocolo não padronizado, o primeiro protocolo não padronizado no RARE e no FreeRouter. Então, ele se mostra como uma entidade nova, realizando ou distribuindo algum valor, né? E a pergunta que a gente se fez na sequência, ligando agora com o foco central da discussão do evento, é se a gente for analisar as oportunidades de inovação com um olhar em cibersegurança, né? O que a gente pode observar nesse conjunto enorme de protocolos, né, que a gente tem várias opções de criptografia e autonomia que podem servir como blocos fundamentais na construção de serviços de segurança, tá? E aí, esse é o desafio e a oportunidade que se apresenta quando a gente começa a combinar protocolo legado, né,
protocolos programáveis e um ambiente profissional de experimentação, ou pré-operação, né, de pré-produção de operação, tá? Muito bem, então, quando agora a gente vai imaginar esse desafio, né, quais são as perguntas que vão aparecer para escolher essas plataformas, né? Qual seria a melhor estratégia nessa escolha? Tamanho da comunidade, empresas envolvidas, que vão dar uma credibilidade, né? Quais são os fatores fundamentais? A maturidade, o uso real do código, né, para dar suporte aos requisitos de segurança, facilidade de uso, capacidade de engajamento, né? Então, qual seria os critérios que são fundamentais na escolha dessa plataforma, né? Eventualmente, o suporte a várias camadas de rede que são cobertas, os tipos das licenças, diversidade de protocolos disponíveis, enfim. Aqui nós colocamos um conjunto de opções que podem ser usadas nesse mundo, nessa escolha da melhor plataforma. E o FreeRouter se mostrou um candidato forte, né, porque ele tem uma rede bastante abrangente, com uma cobertura ampla. Então, aqui a gente colocou o império atual, né, que parecia pequeno, e ele foi se expandindo. Isso é a rede da própria RNP, né, com uma infraestrutura persistente, né, onde aquela primeira fase de implantação e teste que a gente usou é um subconjunto, né, hoje ela está expandida aqui com enlaces de 400 GB dentro dos Estados Unidos, ligando com o Brasil, e a UFES está conectada exatamente nessa partezinha aqui de baixo, dessa rede experimental. Então, essa é um ambiente real, muito interessante, para a gente poder validar e fazer prova de princípio, né? Bom, antes de fechar essa parte, tem um segundo conceito que eu comentei lá no início, que é a virtualização, né? Que a gente considera, na nossa visão, que ela permite inovação em redes avançadas, particularmente em código aberto, né, que a gente pode entender, implementar e poder contribuir, né, dentro das plataformas abertas. Né? Então, o que a gente tem aqui, tipicamente, equipamentos que implementam funções de rede clássicas, né, então DPI, um appliance de segurança, que tem sido virtualizadas cada vez mais e levadas para a nuvem, né, virtualizadas para rodar em servidores commodities, e têm sido levados para a nuvem em geral. E, considerando a nuvem particularmente, o que a gente pode dizer é que existem também plataformas de código aberto para gerenciamento de infraestruturas de nuvem. No caso, a gente tem trabalhado muito há um certo tempo com o OpenStack, mais recentemente com o Kubernetes, e a combinação dos dois, o Starling X, que visa combinar esses gerenciadores da melhor forma possível. Tá? Muito bem. Então, eu vou basicamente passar logo a apresentação aqui para o professor Moisés, mas antes de passar, então, as sinergias que foram abordadas até o momento, elas ficaram concentradas nesse primeiro ciclo, né, no domínio acadêmico, onde a gente começou com a virtualização, né, a rede programável pelos códigos abertos, o PID, e agora eu vou passar, então, para o professor Moisés complementar no domínio dos negócios, né, quais são as relações de uma startup com cibersegurança e a parte de inovação. Agradeço e passo para o Moisés. Boa tarde a todos e a todas, espero que estejam me ouvindo bem. E eu vou tentar cobrir esse outro quadrante aí da nossa discussão, complementando um pouco a parte do domínio acadêmico. Então, nós resolvemos nos lançar aí a expandir esses conceitos, porque o próprio laboratório, né, que a gente criou junto, compartilhando a infraestrutura do Departamento de Engenharia Elétrica e o Departamento de Informática, visou, basicamente, a gente ter desenvolvimentos que visassem algo concreto, algo, como o Magno já adiantou, protótipos, desenvolvimentos mais próximos da aplicabilidade, fugindo um pouco do mundo da simulação e da emulação. Então, isso deu um caminhar para a gente aí dessa jornada, desde o desenvolvimento de projetos de cooperação internacional. A gente começa aí, tem que colocar uma data de início, né, 2016, que foi um marco para a gente, que foi o projeto de cooperação
do Brasil com a União Europeia, um projeto chamado Futebol, que basicamente trabalhava com a Federação de Testbeds. Então, a nossa tarefa lá foi trabalhar com o OpenStack, né, dedicado à questão de criação de infraestrutura para a robótica em nuvem, que era um desafio que a gente se pôs, né, no projeto da questão de laços de controle fechados dentro da computação em nuvem, robôs completamente sem nenhum processamento local, e foi bastante interessante o resultado. E, em paralelo com isso, né, houve a chamada da RNP para grupos de trabalho, e nós submetemos uma proposta chamada Nosferatu, que trabalhava exatamente com a utilização da infraestrutura do OpenFlow para a parte de virtualização de função de rede e autoscaling, service chaining e coisas do gênero, explorando, né, foi um GT que visou explorar, investigar, destacar pontos interessantes que a arquitetura do OpenStack poderia propiciar para as aplicações de NFV. Foi bastante interessante e nós passamos para a segunda fase do GT da RNP, que aí já era um piloto que nós fizemos no POP Espírito Santo e no POP Santa Catarina, de um equipamento CPE virtual situado na nuvem para lidar com o tráfego do eduroam, por exemplo, né? Uma prova de princípio que nós fizemos nesses dois locais aí. Muito bem. Então aí começamos a chegar na zona de transição ali, né? Que a ANP colocou essa possibilidade de que o GT se transformasse numa startup, né, que nós colocamos aí, entre aspas, uma fase 3, porque a fase 3 não existia mais na época, e nós aceitamos o desafio e fomos para a criação da startup. Então, nesse ponto, fizemos essa transição complicada, que é, né, você cruzar o domínio de P&D, que nós estamos acostumados, que todo o arcabouço legal está determinado, que todo o ambiente é aberto, cooperativo, né, e transitar para um ambiente de inovação, onde aí já começa a ter esses problemas de envolvimento de recursos no processo de desenvolvimento, segredos de direitos e coisas do gênero, né? E nós continuamos caminhando, caso vocês não tenham percebido, nesse período de 2019 aqui, ocorreu uma pandemia aqui no Brasil, caso vocês não lembrem, mas, né, com a mortalidade violenta, com uma ingerência terrível, né, que poderia ter evitado um conjunto grande de perdas, né, da nossa população, mas nós continuamos batalhando e continuamos persistindo, submetendo o projeto, e houve uma chamada da FAPESP de projetos em startups, em pequenas empresas, nós submetemos também a proposta para participar do espaço empreendedor da universidade, e fomos ganhando essa dinâmica, né? E note que o Free Router chega basicamente esse ano, tá vendo? Então, é um projeto relativamente novo que nós estamos tocando, em conjunto com a proposta da FAPESP, que nós vamos detalhar daqui a pouco. Então, esse é o panorama, esse é o histórico que nós temos aí da startup. Muito bem, então esse é o primeiro projeto maior da startup. Tivemos projetos com a RNP antes, né? Projetos já como startup, né, com a RNP. Então, foi uma chamada de 2019 de pesquisa estratégica para a internet, fase 2 já, porque o grupo já tinha uma certa maturidade, e a proposta se chama SAUI. Então, ela é feita em cooperação com a universidade, com o Instituto Federal e nosso laboratório. Então, tem mais detalhes aqui no slide, depois quem tiver acesso pode acessar aí o link. Bom, basicamente, o que é proposto nessa arquitetura SAUI, né? A gente quer resolver um problema de conectividade em redes avançadas, através de redes sobrepostas. Então, a gente trabalha com o conceito de que, hoje em dia, nós temos boa parte dos recursos situados em nuvem. Tá? Então, repara que nós não estamos aqui desenhando estrutura física de acesso. São essas bolhas aí, onde essa bolha cinza é a internet mundial, né? E essa bolha mais azulada aqui no canto esquerdo seria a rede de acesso que um cliente externo utiliza.
Então, devido aos problemas de segurança que estão cada vez mais em voga e sendo tratados aí nas aplicações reais da internet, esses acessos são feitos, por exemplo, via redes privadas virtuais, né, essas VPNs. Então, assumam essas setas pretas aqui como redes, como conexões VPN, que dão acesso a um equipamento, né, uma rede local do cliente, a um recurso de nuvem. Então, a gente tem aí um conjunto de características, né, de uma filial, por exemplo, que não fica, vamos supor que essa parte de baixo seja uma matriz, né, e ali uma filial em cima, eu não tenho visibilidade da estrutura física de conectividade dessa filial, por exemplo. Então, isso está evoluindo hoje em dia para um conceito que a gente chama de SD-WAN, né, que seria uma Software Defined Wide Area Network, que basicamente você estabelece estruturas onde dentro da nuvem você pode ter um gateway, né, virtual, onde as conexões são feitas dos clientes da borda a esses gateways através de provedores diferentes de conectividade. Então, a ideia é aproveitar os recursos disponíveis, né, seja 4G, 5G, cabo, fibra, satélite, o que tiver de conectividade, para você construir essas VPNs até esses gateways. E também, entre os gateways, você pode criar uma estrutura de rede virtual, né, uma estrutura de rede sobreposta, criando, portanto, um conjunto de elementos que constitui aí essa parceria, né, o peering, uma rede sobreposta em cima da estrutura física de terceiros. Então, essa é a proposta do projeto SAUI, e aí você ganha com vários aspectos, né? Não só econômico, mas também de segurança, de disponibilidade e coisas relacionadas que nós vamos detalhar um pouquinho mais para frente. E, principalmente, você pode, através do uso de inteligência artificial, conseguir fazer a orquestração desse conjunto gigante de recursos que você tem que gerenciar agora, visando o melhor desempenho para o utilizador final. Bom, em particular, em relação à cibersegurança, nesse projeto a gente propõe utilizar, né, o conceito de dependabilidade, que, por sua vez, ele engloba também a parte de segurança. Ele é mais amplo, porque ele conta, né, com aspectos de disponibilidade, confiabilidade, segurança, né, confidencialidade, integridade e a capacidade de gerar, continuar conectado no caso de erro de configuração, né, a capacidade de você ter o sistema ainda sob a sua manutenção, mesmo em caso de erros de configuração. Então, dentro do arcabouço de dependabilidade, nós temos um conjunto de ameaças, que são as falhas, os defeitos, os erros e os ataques. E nós temos os meios para garantir a disponibilidade, confiabilidade, etc., que são proteção, predição, tolerância a falhas, né, e a capacidade de remoção de configuração, de links, de nós, para garantir que a rede continue ativa. Então, nós estamos desenvolvendo, na verdade, um projeto em execução, uma arquitetura multidomínio, multinuvem, multi-CPEs, né, para garantir esses requisitos que foram destacados anteriormente. Muito bem. E, mais recentemente, dentro desse conceito, né, do projeto SAUI, nós fizemos uma submissão conjunta, que a RNP também é partícipe, dentro de uma chamada da GEAN. É uma chamada de inovação muito parecida com os GTs da RNP, e o líder da proposta é o Trinity College, de Dublin, e aí é importante destacar a história, né? Então, esse vínculo com o Trinity College vem lá do projeto Futebol, de 2016. Correto? Então, assim, às vezes, quando você vê uma coisa hoje, parece, né, que brotou do chão, que nasceu espontaneamente, da genialidade de fulano ou beltrano, e não, né, isso tem um histórico, isso tem um conjunto de atores que estão na ativa há muito tempo, e a importância desses investimentos que foram feitos no passado. Muito bem, e esse projeto ele tem como objetivo o desenvolvimento de uma rede acadêmica, ou de uma estrutura de rede acadêmica, mas provisionada como serviço para nações em desenvolvimento. E, no caso, nós vamos aplicar essa solução
né, num teste piloto no país da costa da África, chamado Cabo Verde. Então, aqui tem uma instanciação do SAUI, né, que nós estamos desenvolvendo no momento. Então, a figura é bem parecida com aquela que vocês viram antes, né? Então, nós teríamos um equipamento dentro do campus da universidade, um equipamento fora do campus da universidade, e as estruturas de nuvem da Amazon, da Google e de um provedor local em Cabo Verde de estrutura de nuvem, para fazer o nosso edge da estrutura do projeto RENAS, nós chamamos aí, que são redes acadêmicas como serviço. Então, para quem não conhece, Cabo Verde é um país que fica aqui na costa oeste da África, constituído aí de 10 ilhas, e nós vamos trabalhar com 2 pontos em 2 ilhas diferentes que estão destacadas aqui, né, que é São Vicente e Santiago, as 2 ilhas aí de Cabo Verde. Bom, aí a gente já está caminhando para o final da discussão, que é exatamente o desenvolvimento do SD-WAN, que eu já toquei alguns pontos, e agora a evolução do SD-WAN para um SD-WAN 2.0, que alguns estão chamando, que é a integração do SD-WAN com o arcabouço de segurança. Então, aqui tem uma figurinha bastante conhecida aí da literatura do que é o SASE, né? Que quer dizer Secure Access Service Edge. Então, é um processo, né? Uma estrutura de segurança que vai ser integrada à estrutura de SD-WAN para você levar para o data center de borda um conjunto de serviços, né? Então, a Gartner, por exemplo, fala desses 5 componentes, onde o primeiro é o próprio SD-WAN, o segundo componente é o Zero Trust Network Access, que já foi comentado em algumas apresentações anteriores aqui no fórum. Nós temos também o Cloud Access Security Broker, o Secure Web Gateway, e também o Firewall fornecido como perguntas, né? Desculpa, como serviço. Eu li o chat aqui, eu misturei as perguntas. Então, o Firewall servido aí ao cliente como serviço, evitando que o cliente final tenha equipamentos físicos na sua infraestrutura. Então, a ideia é levar tudo para essa nuvem de borda. Então, aqui é o desenvolvimento atual. Nós deixamos alguns links aqui do SD-WAN implementado dentro do FreeRouter. Deixamos um link aqui também de um vídeo da demonstração do Firewall como serviço dentro do FreeRouter. E destacamos aqui, né, o conjunto de funcionalidades e protocolos que nós estamos trabalhando no momento para a implementação mínima, né, embrionária, de um SASE integrado com a solução de SD-WAN, que nós podemos dar mais detalhes caso haja interesse e perguntas depois. Bom, então vamos recapitular aqui a trajetória que nós fizemos, depois tem umas perguntas que nós queremos deixar aqui para o final. Então, como o professor Magnus destacou, né, nós comentamos sobre as redes avançadas, sobre o processo de pesquisa e desenvolvimento. Ele demonstrou para vocês aí, né, a repercussão das propostas e das implementações que nós fizemos, que foram premiadas, que receberam incentivo, etc. Nós formamos pessoas que estão na startup do laboratório, na inovação para a startup, né? Então, a startup tem contratos, ela tem parcerias interessantes, né, de provas de princípio, tudo muito modesto ainda, mas interessante dentro do princípio de validação da ideia, validação de modelo de negócios. Em termos de plataformas, a gente deixou destacado aqui esses 2 conjuntos. Então, dentro do ciclo de P&D, né, nós temos o Starling X, o FreeRouter e o Mininet também. Né? Então, o Mininet desempenha um papel importante no processo de prototipação inicial, né, de validação inicial. Do ciclo do lado direito de inovação, no momento nós estamos trabalhando com o OpenStack e com o FreeRouter nessas soluções que estão em uso já, sendo vendidas aí por esse parceiro que é a DRCOM. Que nós podemos discutir um pouquinho mais se houver interesse nas perguntas. Mas para fechar, a gente tem só mais 2 slides, né, tentando responder aquela pergunta que nós deixamos aqui no centro da apresentação, né?
é possível trabalhar com enfoque sem fronteira em vários aspectos. Sem fronteira física entre países, sem fronteiras entre o que é pesquisa e desenvolvimento acadêmico, o que é inovação, o que está usando no mercado, né, para tirar essa neura empresarial de dentro do laboratório quando você tenta caminhar para o domínio da inovação. Então, se nós conseguirmos montar uma estrutura onde P&D e inovação formam um bloco só, seria o ideal e mais confortável para o nosso ambiente e a nossa forma de pensar, né, dentro de uma universidade pública. Então, eu coloco aqui brevemente 2 pontos, né, que o conceito de software aberto, né, ele já está longe de ser aquele conceito que foi semente de todo esse desenvolvimento, que foi um idealismo, um inconformismo, né, com as fronteiras impostas pelo software comercial. Então, eu indico fortemente que vocês vejam esse mini documentário de um canal americano de 2019, se não me engano, 15 minutos, mas é muito ilustrativo do impacto que você tem hoje da comunidade e da estrutura que ganhou profissional o código aberto. Tá? E a segunda referência é o conceito de open source utilizado pela Red Hat, que naturalmente traz essas várias vantagens, né, em termos de contribuição e revisão por pares dos códigos que são desenvolvidos, é transparente, é confiável, é flexível, o custo é baixo, né? Você não fica preso a fornecedores e você tem uma comunidade inteira de colaboração que você nunca conseguiria montar um departamento de P&D com a escala, com a diversidade, com a dinâmica que você tem numa comunidade mundial. E aí, o último slide, a última pergunta que a gente deixa, né, que é uma tentativa de responder aquela pergunta central lá do nosso diagrama, vou até voltar aqui. Ó. Então, no diagrama tem essa pergunta em azul aqui, né? É possível fazer isso? Então, para ser possível, tem que ter um modelo de negócio. Então, a pergunta é viável o modelo de negócio de SD-WAN SASE? Eu tenho uma resposta, que é uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que há evidências que sim. Então, já há 2 empresas no mercado que fazem isso. Os links estão aqui embaixo. A má notícia é, para uma startup no Brasil, chegando agora, o que vai diferenciar essa startup dessas empresas já com alcance mundial? Será que a proximidade com a comunidade P&D vai ser uma vantagem ou uma desvantagem? Então, há um impacto dessa proximidade que nós temos, né, da equipe de P&D e da equipe de inovação, compartilhando espaços na universidade, vai ser benéfico ou vai ser maléfico? Maléfico no sentido de nós de P&D somos muito dispersivos. Nós achamos que as ideias são mais importantes que as realizações, mais importantes do que efetivamente o que o cliente final busca. Então, eu deixo essa frase aqui para a gente pensar, né, que nas startups não tem fatos dentro do prédio, apenas opiniões. Então, para você ter fatos, você tem que sair do laboratório, você tem que sair do seu prédio, tem que sair do domínio local para você ver efetivamente o que funciona na prática, o que não funciona, o que é viável, o que não é, o que as pessoas efetivamente necessitam e o que não necessitam. Ok? Então, com isso eu encerro e agradeço aí a atenção de todos e de todas. Estamos aí disponíveis para discutir as perguntas. Bom, eu não sei se o público tem algum ponto, né? Eu acho que tem várias discussões, vários comentários que a gente pode adicionar aqui à apresentação, né? E, bom, algum comentário, Moisés, você gostaria de adicionar? Porque... Não estou vendo perguntas, eu abri o link aqui, eu não estou vendo perguntas. Estou buscando aqui algumas perguntas. Acho que tem várias curiosidades, vários pontos que a gente pode adicionar, né? E uma das coisas curiosas, né, que eu acho que eu gostaria de adicionar alguma coisa, assim, um tempero pessoal e algumas coisas que a gente foi aprendendo nessas jornadas, né, que não dá às vezes para a gente contar em alguns slides,
é o fato de que a gente vem com uma formação clássica, onde a gente lê os artigos na literatura, né? Então estou falando um pouco da nossa visão de laboratório. Você vai lá, você orienta, você propõe uma ideia, você traz uma realização para um aluno, você coloca as ferramentas que a gente conhece, e você acredita que, sei lá, um controlador SDN, para pegar um exemplo concreto, ele vai te dar a forma de você implementar uma ideia, né? E os protocolos legados, eles são apenas algo no meio desse ambiente que não é tão inovador, digamos assim, né? Quando a gente é como se a gente fosse ortodoxo, né? A gente se apega às novas tecnologias, o SDN clássico, purista, bonito nesse caso, né? Estou falando das experimentações, das prototipações, enquanto que o legado não está muito no foco, né? E nessa experiência, uma das curiosidades, o desenvolvedor chama-se Csaba, né? Ele basicamente falou o seguinte: olha, muito interessante essa ideia do Polka de vocês, que é baseado em polinômios, tem toda uma estrutura de resto da divisão para fazer um encaminhamento de pacotes, muito interessante. O que eu vou fazer? Eu vou reusar, por exemplo, um SPF, que é um protocolo clássico, para distribuir esses identificadores dos nós, por exemplo, e na hora de calcular na entrada da rede, na borda da rede, ele simplesmente vai ter um comando padronizado, né, que você vai, por exemplo, eu quero criar uma rota que vai de A até B, passando por X e Y, e o resultado que você tem que incluir no pacote é X. Então esse comando vai executar o algoritmo na ponta e vai fazer de maneira automatizada. Quem está operando rede não vai perceber na criação do túnel alguma complexidade, né? E basicamente foi isso, ele reusou um SPF para distribuir algumas coisas. Na hora de digitar um comando, de criar um túnel, ele faz as contas e esquece, basicamente, o que a gente tinha de clássico de SDN, né? Um controlador RU, um controlador específico, ANS, que tivesse que ter vários suportes, não foi necessário, né? Uma vez que ele provou isso para a gente, foi interessante, essa é uma comunidade, né? A comunidade que está desenvolvendo um roteador aberto, eles estão adaptados com formas de implementar protocolos que são, às vezes, muito distintos do que a gente está imaginando para a nossa proposta. E esse foi o caso, ele provou para a gente, entregando o código, que há formas de fazer algo bem sofisticado de maneira muito elegante nessa implementação, tá? Então, eu achei bem legal compartilhar isso e dizer assim como que a gente aprendeu muito e tem aprendido todos os dias nessas interações fora da zona de conforto, né? Acho que esse é um ponto. Tem uma pergunta aí, mas... Fica à vontade, vou colocar o slide aqui, a gente pode discutir em cima do slide. Como é a experiência de buscar validação como segmento-alvo, partir de software ou produto inacabado? Olha, eu acho que o que acontece? Eu acho que o que é interessante aqui, né? Eu acho que tem... Quando a gente fala de inovação, acho que a gente tem que distinguir os tipos das inovações. Hoje eu estava escutando ao longo do dia a apresentação da Yara, que estava falando sobre inovação, ela está falando das deep startups, né? Deep techs, que são uma classe de startup onde você quer realmente fazer uma inovação mais disruptiva, né? Que seja algo que transforme realmente, que precisa de muito mais tecnologia, né? Porque as inovações podem ser muito mais incrementais, né? Então, eu acho que esse segmento que você está falando de buscar, né, fazer o produto inacabado, tá mais dentro da parte de P&D no início, né? A gente quer construir alguma coisa que ela não é necessariamente inacabada, ela tem um conceito interessante. Eu acho que esse é um dilema que o Moisés colocou muito bem, o professor Moisés, no final, que a gente vive na academia, porque a gente vem de sonho, a gente acredita em paixão, a gente se move por paixão, mas o mercado é pragmático, ele quer saber se essa ideia ela é ou não viável, se vai ter chance de vender, se tem algum modelo de negócio, né, que possa ser viável e ter valor comercial nessa ideia, né? Então, essa questão do inacabado ou acabado, eu acho que você tem que, se fosse dar uma orientação, fazer muito rápido, chegar ao mercado e tentar fazer um loop de iteração continuado, né? Não deu certo, modifica, tenta novamente, modifica, tenta novamente. E eu acho que isso... Então você não precisa estar acabado, né? Nunca está acabado. Eu acho que essa questão a gente não tem que começar com alguma coisa, ela tem que estar suficiente madura, entregando algum valor, e a partir disso
isso pode ser suficiente para resolver um problema. Né? Moisés. Eu acho que isso está retratado aí no POC, né? É prova de princípio. Então, em 2020, nós já estávamos fazendo provas de princípio do SD-WAN, junto com clientes reais, sistemas que ficaram funcionando por meses. Foi bem interessante nesse ciclo de validação, né? E descobrimos vários problemas práticos que foram corrigidos, outros ainda não. Então, é nesse processo. Então, tem uma segunda pergunta que eu vou tentar responder rápido aqui, porque já está no tempo final, né? Que é qual o maior desafio, dor que vocês enfrentaram para converter com agilidade o resultado da academia para o mercado. É a falta de pessoas, né? Assim, porque a startup é pequena e as pessoas muitas vezes estão envolvidas também com os próprios trabalhos de mestrado, doutorado. Então, é o grande desafio, essa divisão de tempo e de interesse e de foco que você tem que dedicar com essas duas pernas, né? Um dentro do domínio de P&D e o outro dentro do domínio de inovação. Acho que esse é o principal desafio que eu percebo. Se o Magnus quiser fazer as considerações finais, eu já deixo aqui minhas palavras de agradecimento à RNP por essa trajetória e por esse espaço que eles abriram para a gente. Bom, eu também queria agradecer a todos, né, a presença, a oportunidade de falar sobre essa trajetória, dizer que tem, como a gente comentou, a gente só representa várias pessoas que contribuíram, tem contribuído, a RNP em particular, a gente passou em todos esses espaços, né, e por essa razão a gente queria trazer essa experiência com vocês, e agradecer muito a oportunidade, dizer que a gente fica aqui aguardando, quem tiver interesse pode procurar, entrar em contato, e agradecer novamente. A organização está chamando a gente, queria convidar vocês para irem para a Trilha 1, vai ter um sorteio lá, e a gente gostaria de chamar todos vocês, né, para ir para a Trilha 1 para participar desse sorteio. Agradeço novamente e nos vemos aí em breve.